Olá, uma boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Pensamento e Vida, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, autor espiritual Emmanuel. Estamos felizes por mais um momento de aprendizado e reflexão. Momento em que nós buscamos compreender melhor o objetivo da nossa existência, seja a nossa existência física ou a nossa existência da vida imortal, porque pensamento está ligado ao próprio espírito, que nós já sabemos é um ser imortal. E enquanto nós aqui estamos encarnados nesta presente existência, na vida corporal, trazemos conosco a nossa bagagem de experiência. E então, Emmanuel vem trazer nestas lições indicações, orientações, lições que nós precisamos analisar e refletir para não perder o fruto da nossa passagem aqui no campo físico. E então hoje teremos uma das lições que estão muito presentes, muito atuais na nossa existência, justamente pelos conflitos que nós, seres humanos, estamos atravessando. Mas antes nós queremos fazer uma prece, convidando a todos para se unir conosco, para que possamos ficar melhores preparados. Senhor Jesus, felizes e confiantes, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, os mentores que nos acompanham nesse aprendizado de luz, estamos agradecidos com a Tua presença, com o Teu amparo. Divino amigo, nós te pedimos que nos ajude a captar na essência dessa lição aquilo que nós necessitamos para nos fortalecer e para caminhar com segurança. Que esta paz que agora nós sentimos nesses momentos de reflexão possa permanecer em nossos corações, no nosso cotidiano, para que possamos exteriorizar através das nossas ações e assim sermos os propagadores desta vinha de luz. Obrigado, Senhor. Assim seja. Lição de hoje, número 18, título Sociedade. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento
encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando, muita vez, de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e, bastas vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, corações que hoje oprimem o próximo a se prevalecerem da galeria social em que se encastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E as vítimas e os verdugos, e se as vítimas e os verdugos não souberam exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram à terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor,
voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram noutro tempo à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a humanidade humana é o filtro. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, recolhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Emmanuel tem uma didática, uma forma extraordinária, uma metodologia de apresentar para nós as leis divinas que nos regem, de maneira que nós temos facilidade de captar, de entender o porquê dos quadros conflituosos, dos quadros cheios de intrigas, de turbulência que nós encontramos, especialmente agora, nesses momentos de transição planetária. Olha que maravilha com que ele nos expõe como nós, seres espirituais, nos agrupamos. Ele diz que a sociedade humana, ela pode ser comparada a uma imensa floresta. Imaginemos nós quando entramos numa floresta, cheio de expectativas, cheio de surpresas, de acontecimentos e seres e situações que nós jamais imaginaríamos encontrar. Mas então ele compara essa floresta como sendo a criação mental desse conjunto de espíritos. Somos um conjunto de espíritos agrupados nessa atmosfera psíquica que nós mesmos criamos. E então, se nós imaginarmos um ambiente espiritual envolvido, preenchido pelas energias que nós mesmos criamos, estaremos imaginando essa floresta de criações mentais, onde cada um de nós, nesse processo que nós atravessamos em nossa evolução, em nosso aprimoramento, em nosso aperfeiçoamento moral, nós encontramos nesse ambiente o reflexo
quer dizer, o resultado, a resposta de nós mesmos. Só esse primeiro quadro em que Emmanuel traz este esclarecimento, já dá para nós percebermos o porquê nós vivenciamos dramas, muitas vezes, para nós, indecifráveis, na resposta imediata para as nossas interrogações. Olha aí, nestes princípios, ação e reação, existe uma exatidão que somente as leis divinas são capazes de realizar com tanta precisão. Vamos ver. Pátrias. Cada nação é uma pátria. Ele diz que são matrizes do progresso, onde nós vamos absorvendo das realizações deste aglomerado de espíritos naquela determinada região, este espaço físico e espiritual constituem notáveis fulcros, quer dizer, são na realidade bases, alicerces da civilização que nós vamos, no exercício das nossas experiências, do nosso trabalho, envolvendo o grupo de almas que nós comprometemos pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, ou assumimos uma postura para trabalharmos a nossa evolução, o nosso aprimoramento espiritual. E então Emmanuel diz que, a serviço desta sociedade, desse aglomerado de espíritos, encarnados e desencarnados, e às vezes nós nos transferimos de um para outro conforme seja necessária as aquisições das experiências daquele outro grupo, daquele outro clã, daquele outro aglomerado, daquela outra família de espíritos, se assim podemos dizer, para enriquecer a nossa experiência. E então ele denomina o lar coletivo. Olha que interessante. Nós temos o nosso lar, onde a nossa família consanguínea convive. E temos o nosso lar coletivo, onde a nossa sociedade convive, permutando as próprias experiências dentro dos costumes, das tradições, e adquirindo novas formas de entendimento, não é? Então, definindo afinidades raciais. Olha que interessante. Nesse lar coletivo, existem as afinidades raciais e interesses do clã, quer dizer, desse agrupamento, o conjunto das emoções e dos pensamentos. Cada povo se caracteriza por esse
conjunto de emoções, dos pensamentos que os próprios cidadãos, se assim podemos nos expressar, as pessoas e os espíritos que estão no plano espiritual, formam aquele conjunto de pensamentos e emoções. Então, há uma afinidade, há uma atração desse conjunto. Então, ele fala das fronteiras vibratórias que definem esse lar coletivo. Né? Existem, por intermédio dos breves aprendizados, olha que interessante, berço-túmulo, onde nós começamos a reencarnação e terminamos, e a nossa existência terrestre. Né? De posição a posição, onde nós vamos percorrendo a nossa história evolutiva, o nosso caminhar, a nossa forma de caminhar na evolução. Né? Conforme nós tenhamos lançado de si, cada um de nós impregnamos o ambiente espiritual em que vivemos, conforme nós trazemos esse conteúdo em nosso mundo íntimo. Então, nós exteriorizamos as nossas energias das emoções, dos pensamentos, das atitudes que nós vamos tomando. Há, então, um reflexo que vai ser retornado para nós. Esse ambiente que nós estagiamos tem uma base, uma resposta, uma razão de ser, que é a nossa própria forma de conduta, individual e coletiva. E então, quando chega a época da aferição desses valores, quando retornamos à pátria espiritual, Emmanuel abre uma anotação que é um empréstimo ao espírito para a nossa excursão de desenvolvimento e serviço. É o espaço da nossa encarnação entre o berço e o túmulo. Reajuste ou elevação. E então nós colhemos esses resultados. Né? E ele diz que muitas vezes nós precisamos recomeçar. Porque na maioria das vezes ou não realizamos bem o nosso trabalho, ou criamos situações que nós desarmonizamos no convívio social, as obras que deveriam estar equilibradas no direcionamento das forças construtivas. Né? E então ele explica como que isso se procede. Né? Ele diz aí que hoje aqueles que oprimem o próximo, que se prevalecem da galeria social, será que nós conseguimos identificar esses corações que Emmanuel está se referindo? Aqueles que oprimem. Será que nós estamos oprimindo o nosso próximo? Sim, porque muitas vezes nós imaginamos que o opressor é aquele que está no poder de comandar a nação, a civilização.
a organização. Mas muitas vezes nós, no nosso cotidiano, de alguma forma estamos causando uma opressão, não é? E então vamos ver o que Emmanuel está dizendo sobre esses que oprimem o próximo, na ilusória supremacia do ouro. Por que ilusória? Porque aquilo é muito passageiro, é muito transitório, não é? Amanhã nós temos que restituir o que nos foi emprestado. Não é isso? A providência divina nos empresta como meio para nós exercitarmos a nossa capacidade e desenvolver potências que estão ocultas no nosso mundo íntimo. Mas então nós desvirtuamos, não é? Criamos uma ilusão de que somos os proprietários, os donos, os possuidores daquele poder, não é? E então amanhã voltam ao terreno torturado da carência e do infortúnio. O que quer dizer isso? Naquela condição de subalternidade, de inferioridade, de necessidade nos aspectos da subsistência, né? Para se manter aqui encarnado, para se sustentar. E então, torturado da carência e do infortúnio, recolhendo impactos diretos. Isso aí é muito forte, porque as leis são perfeitas, não é? Por isso nós vemos no Evangelho de Jesus tantas lições. Por exemplo, quando ele nos diz: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quer dizer, procure evitar a prática do escândalo, da prática do mal, não é? É melhor entrar na vida faltando uma mão, do que terdes as duas e serdes precipitados nas trevas. E então, é um símbolo dos que utilizam o poder, a força, para propagar o mal, para ferir, para maltratar, oprimir, não é? E então Emmanuel diz aí que semearam no solo das necessidades alheias, o que estão sendo aqueles que experimentam agora as dores que causaram no próximo ou em outras existências. Não é? E ele abre uma observação muito interessante. E se as vítimas e os verdugos, olha aí, se um e outro não sabem exercer o perdão recíproco, aí então cria-se um círculo vicioso, porque aqueles que hoje reencarnam na condição de carentes, oprimidos, mas não conseguiram perdoar a opressão que estão recebendo, podem voltar no futuro com esse desejo de vingar ou de descarregar a sua energia negativa sobre os outros. Então cria-se um círculo vicioso. Entre uns e outros sempre vai existir isso aí. Clima favorável a processos da delinquência, que somente a misericórdia divina
irá trabalhar dentro das leis para fazer com que cada um desperte na própria consciência o desejo de alimentar o perdão, de desenvolver esse sentimento do perdão, do esquecimento, da mágoa, para a renovação da caminhada, não é? E então, aquela frase que sempre nós ouvimos: o amor liberta. Quem perdoa está fazendo bem a si mesmo. Não é ao próximo o perdão, é a nós mesmos. E então, se nós estamos sendo assediados por situações que nos despertam o ódio, o desejo de vingança, a mágoa, tenhamos a humildade de ouvir as palavras de Jesus no Evangelho. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque isso vai fazer bem para nós mesmos, não é? Estaremos nos libertando desse peso, dessa carga de energia que nos faz sofrer amargamente. É isso? E então, o que Emmanuel diz? As ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, que é o resultado daquilo que criamos. Nós precisamos de atravessar essas provas para assegurar o clima favorável, né, de uma forma a sair desses processos da delinquência. Porque senão nós vamos manter nos mesmos processos de causa e efeito. Não é isso? Sociedades que ontem escravizaram, hoje são obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que furtaram a terra e que se lhes situava o degrau evolutivo, Então nós percebemos como que as leis divinas nos faz reunir. Quando ele diz aí as hordas, quer dizer, esses grupos, né, para o devido reparo dos males que causamos. Né? Hordas invasoras, agrupamentos que tomaram os campos alheios, invadiram, apossaram. Né? Então nós temos que renascer nesses mesmos ambientes para refazer as instituições que nós ferimos ou depredamos. Quando nós estamos percebendo essas colocações, e então nós vamos analisar e refletir quantas injustiças sociais aparentes. Não é verdade? Quando nós ouvimos a palavra injustiça social, tem um parêntese nessas palavras, porque é aquele momento que nós estamos enxergando, aquele período de experiência. Não é por acaso, não é? É o retorno das ações do passado. São as reações das ações que nós tivemos no passado. E então todas as civilizações atravessam estas situações, esses quadros comoventes e que às vezes são dolorosos, na maioria das vezes, são dolorosos, não é? Grandes conflitos,
é para nós refletirmos bem, porque a sociedade é esse aglomerado de espíritos encarnados e desencarnados, e que nós contribuímos de alguma forma com esta sociedade, não é? De alguma forma nós damos a nossa contribuição. Se nós agimos de uma forma, estamos impregnando no ambiente espiritual da sociedade a nossa energia, a nossa contribuição. Por isso, a necessidade urgente da nossa reforma íntima, para que as energias que nós venhamos a exteriorizar das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, possam enriquecer o ambiente, a atmosfera espiritual. Não é isso? E então é importante nós pararmos para refletir. Cada um de nós contribuímos para a formação desse ambiente, não é? E assim, se nós somarmos, abrangermos a visão de cada sociedade, de cada civilização, e reunirmos todas as sociedades, todas as civilizações de um determinado país, vamos perceber o resultado da psicosfera, da atmosfera espiritual desse povo. E então, esse povo está vivenciando o resultado das próprias ações. Não é isso? Por isso, momento de transição é um momento importantíssimo, especialmente para o cristão, para o espírita, sobretudo. Porque nós somos o sal da terra, a luz que vai iluminar o mundo. Está em nossas mãos. Não é isso? Então Emmanuel finaliza: em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. As almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria. Gente, está muito claro para nós. Está muito objetivo essas palavras. Não é? Retardando o passo, olha aí, é o resultado. Se estamos achando que as coisas poderiam estar melhores, nós também poderíamos ter contribuído para estar melhor. Não é assim? E então nós temos a obrigação, o dever de realizar o melhor agora, para que venhamos depois a colher melhores frutos, né? Então Emmanuel nos diz aí que retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para os cimos da vida. Porque se nós trabalhamos de uma forma coerente, positiva, autêntica, nobre, então os resultados para nós individualmente serão outros, mesmo que a sociedade em si ainda precise atravessar novas experiências. Nós, com a nossa consciência,
com o clima espiritual que criamos para nós, estamos protegidos. As leis nos protegem. O bem que fizemos é o nosso advogado em qualquer parte. Não é isso que nós aprendemos? Por isso, a necessidade de nós refletirmos nas lições do Evangelho de Jesus e, de uma forma urgente e emergente, fazer uma revisão, uma análise. Qual é o chamamento que a minha consciência está me fazendo no presente momento? O que a minha consciência está me apontando? Qual é o remédio? Qual é a área que eu preciso trabalhar e que o Evangelho de Jesus está me chamando para corrigir em mim mesmo? Não é? E então, queridos irmãos e queridas irmãs, temos que estar atentos. São lições que nos ajudam, nos orientam, nos dão grandes possibilidades de aprimoramento e, principalmente, possibilidades de vivenciar uma paz interior, mesmo que o mundo esteja em tribulações. Mas nós, conosco mesmo, estaremos confiantes, porque estamos realizando o melhor que está ao nosso alcance. Mesmo com alguns tropeços, com alguns deslizes, perseverança, confiança na providência divina e nos recursos que Deus coloca ao nosso alcance. Na companhia espiritual que jamais nos deixa sós, abandonados. Em nome do nosso divino amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre, o médico das almas. Não é assim? E então deixamos aí mais um momento de reflexão nessas palavras de Emmanuel, desejando a todos que continuem, busquem cada vez mais se esclarecer nessas lições da doutrina espírita. É o nosso amparo, é o nosso consolador prometido. E vamos então finalizar agora com uma prece, agradecendo a esses missionários, espíritos de luz, Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta lição, por estas reflexões que vão trazer para nós uma fortaleza, uma segurança, capaz de nos ajudar a superar os desafios que o presente momento da nossa existência exige de nós. Mas pedimos, Senhor, que nos dê força, sabedoria, para que possamos aplicar em cada passo, em cada gesto, este aprendizado. E que a tua luz ilumine os nossos passos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos
Com muita gratidão a todos pela companhia, pelo apoio. Lembrando que amanhã nós teremos o culto do Evangelho no lar e no coração. Nos encontramos lá, com a permissão do nosso Pai. Gratidão a todos.